profissão. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. A vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Uma existência é um ato, uma experiência é um triunfo, uma morte um sopro renovador, como nos lembra André Luiz em outras palavras. Vale a pena viver, é uma oportunidade, nascer, crescer e naturalmente passar por todos os períodos sazonais da existência e deparar com uma vida que valeu a pena, porque foi digna de ser vivida. Tenhamos sempre motivos, busquemos sempre uma finalidade. Dizia Victor Hugo que sonhar é a felicidade e esperar é a própria vida. Sobretudo, criarmos um sentido existencial, como nos recomenda Viktor Frankl na sua logoterapia. Ele que salvou-se dos campos de concentração da Segunda Guerra, ensinava os companheiros a ter esperança. Quem sabe um dia a guerra acabaria, eles poderiam voltar a ver as suas esposas, seus filhos, nada obstante ser remota a possibilidade de reencontrar os entes queridos. Um dia a guerra acabou, eles saíram do campo, e Victor diz que doravante ele passaria a viver uma vida digna de ser vivida, não que não fosse antes, mas que pudesse dar mais valor à existência, porque os entes ele não reencontrou, mas ele próprio era um ente muito querido de si para consigo, que tinha o sabor da vida depois de ter vencido a adversidade e a iminência da morte. E tantos se arrojam na direção da morte, achando que conseguirão se matar. Lembramos que Camilo Castelo Branco, na sua célebre Memórias de um Suicida, através de Ivone do Amaral, uma linguagem refundida por Leon Denis, nos chama a atenção de que a grande desesperança do escritor português Camilo foi quando ele percebeu que, após ter se matado com um tiro na cabeça, ele continuava vivo e exponencialmente maior a sua dor, a dor do rombo do tiro, as aflições daquela região a que ele chamou de cova ominosa, a sede, o cansaço, o sangue que saía constantemente pelo orifício da cabeça, o fraque empastado de sânia e cárie. Era ele mesmo vivo, que continuava cego porque havia suicidado em razão da cegueira, achava uma injustiça de Deus ser cego. E tateando, ele sai pelo cemitério. E no cemitério ele tropeça no barreiro da própria sepultura e diz para si consigo: eu não consigo me matar, não consegui me matar. Nós não conseguiremos nos matar porque o nosso espírito é imortal. Dentro do campo da impermanência está a nossa estrutura orgânica, mas a nossa alma trajeta além da dimensão tempo e espaço, com a mesma consciência, com a mesma sensação, com os mesmos defeitos e qualidades. Para onde quer que nos transportemos, nós nos carregaremos, dizia Sócrates aos seus juízes. Os que tentam se matar ou se matam, equivocam-se. Para onde quer que eles possam ir após a morte, eles levarão eles próprios, como Camilo levou a si mesmo e deparou com todas as dificuldades. 12 anos expiatórios naquela região, naquele chavascal em que se encontrava dentro do Vale dos Suicidas. Vale a pena viver. Sonhar é a felicidade, esperar é a própria vida. E voltando a Frankl, ele viveria para deixar à humanidade o seu legado da sua logoterapia, dizendo para todos nós: tenhamos um sentido de viver porque amamos alguém, um filho, um neto, um sentido de viver porque nos empenhamos com literatura, com trabalho, uma razão para viver porque buscamos as planícies da fraternidade para colaborar com aqueles que não são felizes na terra, ou melhor, que são menos felizes do que nós, aliás, no mundo onde a felicidade não existe, mas tantos deles que são desaquinhoados, às vezes, das condições materiais de viver, e passamos a ter um sentido de viver para amar os que não são filhos da carne, colaborar
dentro desse caráter da benevolência, da indulgência com as imperfeições alheias, capacidade de perdoar as ofensas é um sentido existencial para conviver quem o está na convivência. Encontremos sempre uma razão para sermos úteis. O sapateiro que foi perguntar a Lutero como ele poderia servir na obra do Cristo se ele não podia falar na Reforma Protestante, porque não tinha o dom da oratória. Ao que Lutero teria dito a ele: vá para a sua sapataria e faça o melhor sapato. Este será o melhor serviço que você contribuirá para a obra do Cristo, porque um mundo sem sapatos não teria oradores que se deslocam para falar, e falar é sempre mais fácil do que fazer. Então nós somos plantados no local, e as atividades mais simples que praticamos achamos que não têm o valor que o mundo às vezes não reconhece, mas Deus reconhece, porque as grandes tarefas da terra não são aquelas que têm os títulos de doutores e mestres, de professores, de sábios, mas as tarefas que contribuem para a humanidade, para um mundo que se tornará um pouco melhor depois que nós passamos por aqui, para a sua família, para os seus convivos, os seus parentes, para o núcleo espírita onde você trabalha, esses anônimos da vida que construíram, na verdade, a humanidade. Basta lembrar que o Brasil foi carregado 300 anos depois da sua descoberta pelos nossos irmãos que vieram da mãe África, e a maioria anônimos, mas foram eles que cumpriram a missão de Deus para a nova pátria. E nós que fomos plantados onde estamos plantados temos as tarefas importantes a desempenhar, mais simples que sejam, repito, porque elas são a grande missão, e o mundo é feito de pequenas tarefas. Aliás, uma montanha é feita de bilhões de grãos. Um grão que não estiver já deixará de ser 1 bilhão. Portanto, sejamos nós, como o beija-flor da parábola, que levava uma gota d'água na ponta do bico para contribuir com o apagar do incêndio. As nossas tarefas são importantes e necessárias como finalidade de existir. Sempre que eu estiver triste, eu me lembro que eu sou muito importante para o mundo, que eu vim desempenhar a minha pequena tarefa que é grande e que vale a pena continuar vivendo e aguardar a nossa sentença de morte, que já está publicada em edital, como dizia Guimarães Rosa. Não antecipemos ela. Temos cordões fluídicos de junção ao corpo, e o desligamento abrupto pelo suicídio gera muitas dores no pós-mortem. Que Jesus nos abençoe. Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes. Não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé. Não se entregue, não. Vida depois da vida, questão de dimensão.